Olá, sejam bem-vindos ao módulo de Epidemiologia das Doenças Respiratórias. É um prazer apresentar ou revisitar alguns conceitos de epidemiologia, desde a sua origem até os indicadores e a sua função no monitoramento das condições de saúde de uma população. Eu sou Kiona Bernardes, sou fisioterapeuta, sou doutora em saúde pública, professora de epidemiologia e epidemiologista da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. E gostaria de agradecer ao Departamento de Fisioterapia e ao Programa de Pós-Graduação de Ciências da Reabilitação pelo convite de facilitar este conteúdo, acreditando que essa seja uma oportunidade para que todos nós possamos entender a epidemiologia para além de uma ciência, uma ferramenta importante na condução e do monitoramento da saúde da população. Inicialmente, vamos trabalhar com um conceito de epidemiologia. O conceito é que é uma ciência que estuda o processo de saúde e doença, e eu chamo a atenção para as coletividades humanas, porque exatamente ela está a serviço da saúde pública e da saúde coletiva, analisando a distribuição de fatores determinantes. E esses fatores determinantes é o que implica a análise epidemiológica. Há um contexto que propicia a condição de saúde e doença de uma determinada população. E esses fatores determinantes, já bem estudados, é o que vão estar vinculados a enfermidades, aos danos à saúde, eventos associados à saúde coletiva. Obviamente, a partir da análise dos fatores determinantes, reconhecemos populações mais vulneráveis a determinados processos de adoecimento e agravos, né? Propondo assim medidas específicas para a prevenção, controle e erradicação das doenças. Então, a gente começa a entender a epidemiologia como uma ciência que está voltada à promoção de saúde através da prevenção, e é a manutenção do bom estado de saúde, o controle no sentido quando o agravo ou a doença ela já se manifesta em um determinado contexto, e o controle dessa doença, a gente vai tratar bastante sobre isso nessa aula, é necessário, ou a erradicação dessas doenças com a análise específica de efeitos, seja de tratamento, seja de campanhas públicas para a erradicação de determinados agravos. E fornece, então, indicadores que sirvam de suporte para o planejamento, administração e avaliação das ações de saúde. Ou seja, a epidemiologia, ela consegue municiar os gestores e os tomadores de decisão, bem como, eu falo gestores em âmbito municipal, estadual, mas também a título de serviços de saúde, sobre o planejamento específico da alocação, tanto de recursos quanto de força de trabalho, para administrar determinadas condições e agravos à saúde. Bom, os objetos da epidemiologia variam em escala. Em primeira instância, e variam em escala bastante com o contexto da sociedade, né? A gente precisa dizer sobre isso. E começa-se, então, com as doenças infecciosas e as doenças não infecciosas. A gente vai tratar um pouco mais tarde sobre o processo de transição epidemiológica, né? E agora essa reversão dessa transição. Então, inicialmente a epidemiologia teve um boom com as doenças infecciosas e depois as doenças não transmissíveis, e hoje a gente assiste ao retorno das doenças infecciosas para a população, e a epidemiologia trata tanto das doenças infecciosas como o seu monitoramento, quanto das não infecciosas com o seu controle, né? E eficácia de tratamento. Aos agravos da saúde, entendidos como situações externas, ou seja, fatores exógenos às condições de saúde, como acidentes, como agravos, grandes acidentes, sejam eles individuais ou em coletividade. Trata do binômio de saúde e doença, e aí eu chamo a atenção qual é o contexto da execução, ou seja, da passagem da situação de saúde ótima de um indivíduo
para a situação do seu adoecimento, bem como trata da distribuição da variabilidade. Aí eu chamo a atenção, hoje a gente vai tratar bastante sobre isso na nossa conversa, sobre tempo e espaço. Então, a gente quer monitorar como a doença ela se posiciona num determinado tempo e num determinado local. E a comparação, e isso dá um nível de comparabilidade dos indicadores epidemiológicos. Quando a gente tem o tempo e espaço, eu consigo perceber a dinâmica de um determinado agravo a uma saúde de uma população. A investigação de associação, então, quais os fatores associados a determinados agravos ou a determinadas doenças na população, e a gente pode hoje elencar uma quantidade de agravos, ou seja, ou hábitos de vidas relacionados à condição de saúde, por exemplo, se tratando das doenças respiratórias, hábito de fumar e as doenças respiratórias. A sinalização, então, e quando a gente sabe, por exemplo, neste exemplo que eu acabei de dar, do hábito de fumar e doenças respiratórias, câncer de pulmão, enfisema pulmonar, a gente começa a sinalizar os aspectos de prevenção. A redução do fumo ou o hábito de não fumar, ou seja, ser não fumante, previne o aparecimento dessas doenças respiratórias como câncer e enfisema pulmonar, como eu falei anteriormente. Além disso, a epidemiologia permite entender a história da doença e prever modelos, né? A gente tem assistido constantemente a esses modelos preditivos ou de previsibilidade da doença, entendendo o comportamento dessa doença em uma determinada população. Os estudos de tendência, né? Então a gente tem as longas séries temporais que avaliam a tendência de uma doença na população, e a gente vai assistir hoje aqui nessa aula relações com sazonalidades, quando as doenças acontecem em uma determinada população, dependendo de, por exemplo, uma questão de clima, né? Pela sazonalidade, ou até a previsibilidade dos modelos matemáticos mais robustos que estão a serviços da epidemiologia, como, por exemplo, à medida que você reconhece como os casos de uma determinada doença estão se desenvolvendo, você consegue, através de um modelo matemático robusto, você consegue prever o comportamento da doença daquela população, daquele dado contexto, tá? O diagnóstico comunitário, então a gente vê especificamente na coletividade a carga da doença de uma população, então você consegue, para além da carga, e quando eu falo a carga da doença, o peso, ou seja, as características dessa doença nessa população, eu também consigo entender o contexto em que aquela população distrita, ela pertence a ela, para que esse agravo possa se manifestar. Então, essa análise contextual de população também é possível através do uso da epidemiologia. Além disso, a avaliação de risco para o indivíduo. Obviamente, se a gente consegue, através da coletividade, medir níveis de riscos ou fatores associados ao risco de adoecimento, a gente sabe que toda a coletividade é formada por quê? Por indivíduos. Então, aquilo que serve coletivo, aquilo que sai do coletivo, pode passar ao nível individual e passar a ditar comportamentos de prevenção, né? E especificamente, a medida de risco para nós da saúde coletiva expõe exatamente a condição de a gente prevenir ou promover saúde para este indivíduo. E os estudos de efetividade dos serviços de saúde que estão atrelados especificamente a medidas de tratamento ou de combate a determinadas doenças, e esses tratamentos eles podem ser desde uma campanha de vacinação, e a gente vê a efetividade disso com a queda das doenças, né, e o controle de determinadas doenças, até uso de medicamento, até profilaxia terapêutica pelo estudo de eficácia de tratamento, e mesmo até de campanhas de educação à saúde, né, e informação em saúde, né. Para além disso, o estabelecimento e identificação de sintomas, principalmente quando se trata de patologias novas e de agravos novos chegando a uma população. Bom,
Mas a epidemiologia que passou por um contexto histórico amplo, e aí eu já falei para vocês que ela parte das doenças infecciosas e tende às doenças não transmissíveis, crônicas não transmissíveis. Houve um contexto histórico muito grande, onde eu não vou tratar aqui do histórico da epidemiologia, e entenda que essa aula é uma aula de aproximação, de um conteúdo extenso, né? Ela sai de um modelo que era unicausal, onde nós tínhamos o fator, né, do agente causador da doença, e naquele momento era pensado em que, se eu controlasse o agente causador da doença, eu poderia então eliminar a doença nessa população. Mas, para além disso, com a transformação social que nós tivemos, a epidemiologia hoje pousa sobre a multicausalidade, né? Onde nós temos uma relação, e essa relação, essa tríade formada aqui nesse slide, ela é exatamente para explicar entre as associações possíveis e as contribuições possíveis que estão presentes sempre em todo o contexto de doença, de adoecimento da coletividade, entre os indivíduos, né? E alguns livros de epidemiologia, eu coloquei indivíduo aí, mas eles colocam como hospedeiro, né? Aquele que porta o agente infeccioso. Esse indivíduo tem uma relação com o próprio agente infeccioso, que tem uma relação com o ambiente, que também acaba afetando o indivíduo. O que a gente precisa perceber é que é bivalente, todas essas relações são bivalentes, ou seja, tanto o indivíduo tem uma interação com o agente com o indivíduo, obviamente, mas o ambiente ele tem um contexto específico de tanto engatilhar a ação do agente, bem como de afetar a saúde do indivíduo. Então, esse conceito mais amplo de multicausalidade abre espaço para a epidemiologia interagir. Aí a gente pode dizer, ora, mas existe um agente infeccioso, e se eu controlo o agente infeccioso, então eu elimino a doença. A gente não consegue controlar muito bem o agente infeccioso se a gente não interage especificamente no ambiente onde aquele indivíduo ou hospedeiro está se relacionando, ou onde o próprio agente pode estar envolvido. Então, toda vez que a gente for pensar de como entender um processo de doença de uma população, essa tríade que a gente vai ver primeiro, ela dentro desse conceito de entender, compreender o processo de adoecimento, que eu vou falar cada um deles aqui agora, precisa estar bem claro na nossa mente, bem como as características que isso vai poder contribuir para eu entender em que fase da doença esse indivíduo vai progredir. Bom, como agentes, e aí a gente considera os agentes que podem ser nutrientes, o excesso ou a falta deles, né? Agentes que são tóxicos ou venenos, radiação, trauma físicos, agentes biológicos como vírus e bactérias e experiências psicológicas. Os agentes causadores que engatilham processos de adoecimento ou agravo podem estar caracterizados, são as principais categorias de agentes que afetam a saúde humana. Em evidência, hoje nós estamos com a situação da Covid, né, e o curso trata especificamente disso, e a gente tem um agente biológico que está interagindo, né? E que, se a gente for perceber dentro dessa tríade, o agente biológico teve exatamente o seu ambiente propício, se a gente for pensar na gênese dessa doença, né, em Wuhan, dentro daquele mercado, teve uma interação com o hospedeiro ou indivíduo, e esse indivíduo propaga pela sua alta taxa de transmissibilidade e contágio essa doença. E aí a gente tem um outro ciclo de perpetuação dessa doença, que são os fatores ambientais. E aí a gente vai vir para essa alta taxa de transmissibilidade, que encontra, então, condições sanitárias inadequadas, sem possibilidade de lavagem de mãos, sem possibilidade de isolamento social, o que nós vamos ter uma alta propagação desse vírus. Então, é só para a gente entender, basicamente, essa tríade. E aí, o ambiente, a gente tem o aglomerado, é exatamente isso que eu estava falando, o aglomerado, que pode ser o aglomerado urbano, por exemplo, favelas, né?
a gente tem um concentrado de pessoas que não conseguem se isolar, por exemplo, e uma pessoa infectada, depois a gente vai falar um pouco sobre esse vírus, uma pessoa infectada consegue infectar todo um conjunto de pessoas, né? E aí a gente tem uma relação específica do ambiente com a vulnerabilidade. O ar, o meio de propagação, então a gente tem também a relação, e aí se eu pego exatamente o exemplo da Covid no ar, a gente tem toda a condição da transmissão em aerosol, né, desse próprio vírus. E o modo de transmissão, que foi o que eu acabei de falar. Né? Quanto a gente vai ter uma alta taxa de transmissibilidade para alguns vírus, outros com baixa taxa de transmissibilidade, e isso vai dar exatamente a gravidade da doença e o impacto dessa doença numa população. Bom, para o indivíduo, ou o sujeito, ou o hospedeiro, como alguns livros gostam de chamar, a gente tem um conjunto de efeitos que vai modular a gravidade da doença, né? Dentre eles, a gente pode determinar a carga genética, né? Em que a condição de exacerbação de um determinado efeito, ele pode estar pré-determinado geneticamente, com predisposições, ou exatamente a própria resistência. O estado imunológico do indivíduo, e aí toda vez que eu estiver falando aqui, eu acho que vocês estão se reportando à Covid, e vocês estão relacionando o quanto o estado imunológico ele pode servir de disparador, ou seja, de capacidade de resposta ao vírus, uma vez que não somos imunes ao SARS-CoV-2, né? Então a gente tem exatamente, a gente tem condição de resposta, mas a gente não tem uma imunidade própria ao vírus específico. A idade é um outro fator pré-determinante. Algumas doenças têm uma faixa etária bem estabelecida, e aí, desde a faixa etária, até desde a infância até a idade mais avançada, e como vocês viram também, a gente tem aqui na faixa etária mais avançada a pior condição e a maior gravidade da doença da Covid-19. Né? O estilo de vida, que estabelece também condições para tanto proteção, como também para exacerbação de determinadas doenças, e aí eu quero colocar para as doenças respiratórias o estilo de vida, o consumo de álcool, o hábito de fumar, como preditores específicos para as doenças respiratórias, comorbidades existentes, né? E a gente, mais uma vez, se debruça ou se depara com essas condições de hipertensão arterial, de diabetes, como grandes precursoras de efeitos danosos, né, na existência de uma doença, né, como, por exemplo, especificamente na Covid. A ocupação, que pode ser também determinante de efeitos adversos, e aí a gente pode também perceber para as doenças respiratórias, poeiras, especificamente a sílica, a toxicidade do ambiente, e agora, mais uma vez, a gente está aí com a evidência dos trabalhadores da saúde que trabalham em exposição de aerosol no ambiente hospitalar fechado, com alta carga de infecção para a Covid-19. E os marcadores sociais, que são importantes quando a gente fala numa população como a do Brasil. Os marcadores sociais a gente pode colocar aqui escolaridade, a gente pode colocar a cor da pele como marcadores sociais, de gradiente social importante. As doenças, e eu vou tratar especificamente das doenças respiratórias, elas respeitam, na verdade, elas assumem esses marcadores sociais. O advento da tuberculose no Brasil, que houve realmente, tendeu à sua redução e agora à sua exacerbação, tem um marcador social forte relacionado à escolaridade, à cor da pele, relacionado à menor renda também, né? E às condições de vulnerabilidade social. Então, a gente vai ver, e quando você começa a delinear o contexto do adoecimento do indivíduo, você começa a perceber especificamente que existem marcadores sociais importantes e dentre eles é só você abrir qualquer texto ou artigo científico que você vai ver que, por exemplo, para a Covid, nós já temos uma desigualdade importante em relação à cor da pele. Bem como a gente pode colocar, e aí aqui eu nem coloquei, o sexo também acaba se estabelecendo como uma relação desigual no entendimento dessa doença. Né?
por ser um marcador social importante. Bom, e aí a gente, para compreender como isso se estabelece, como a doença se estabelece numa população, eu estabeleci aquela tríade inicial para vocês. Mas aí a gente tem uma segunda dimensão, que é a epidemiologia descritiva. A epidemiologia descritiva considera especificamente alguns pontos do que eu já falei para vocês e agrega mais uma terceira dimensão que é importante para a gente colocar aqui. A primeira dimensão da epidemiologia é o sujeito, é a pessoa. E aí eu já tratei algumas coisas com vocês, como idade, condição socioeconômica, sexo, cor da pele e comportamento. Né? Os fatores pessoais precisam ser descritos, entendidos como características ou pessoais que predispõem, né? Ou seja, são condições de predisposição a determinadas condições de saúde. Né? O lugar ou o espaço especificamente ocupado, e aí geograficamente restrito ou disperso, e aí como é que a doença ela se comporta na população. Geograficamente, a gente pode ter restrito num determinado lugar, a gente vai aqui trabalhar com alguns conceitos de surto e da própria epidemia, ou disperso como uma pandemia, que é o que a gente está vivenciando hoje com a Covid. A relação disso com água e alimentos, e a gente traz uma questão específica com saneamento, e grupos múltiplos ou somente um. Ou seja, isso atende a um determinado grupo ou uma determinada característica ou não. Né? Isso tem uma forma expansiva no sentido de comunidades ou de localidades. Né? E aí o advento desses fatores para a compreensão da doença numa população, um deles, e talvez o mais caro nesse sentido, é o tempo. Né? Se a característica ou a doença ela é mutável ou é estável, né? Então ela oscila, por exemplo, quando eu falei de doenças que são sazonais, ou ela é estável, ela é endêmica durante todo o tempo, já se espera a ocorrência daquela doença de uma determinada característica, e é exatamente isso que eu estou falando, da variação sazonal. Se ele é agrupado, então ele tem um espaço específico de ocorrer, como eu falei anteriormente, é epidêmico, ou ele é uniformemente distribuído, ele é endêmico para aquela população. Se ele é propagado, ou seja, tem uma propagação que pode ser indivíduo a indivíduo, ou ele corresponde até apenas a uma fonte de propagação. Veja, esse fator da epidemiologia descritiva, ele assegura, né, para o uso da epidemiologia a competência e a característica de poder avaliar como a doença se processa e como monitorar, essa talvez seja a palavra mais importante, monitorar a doença numa determinada população. Né? Então, para a pessoa, quem ela atinge, o lugar onde acontece, se está restrito ou não, e o tempo, qual a dinâmica da doença dessa população. É isso que a epidemiologia descritiva ela tenta abordar e municiar. Aí eu quero colocar não apenas o cientista, não apenas o gestor de saúde, mas também o trabalhador de saúde para compreender o processo de doença da sua população. E essa dinâmica, né, esse comportamento pessoa, tempo, lugar, e aí eu coloquei exatamente uma provocação, ele é dinâmico ou ele é estático? Ele é dinâmico. Né? Nós passamos pela epidemiologia por dois processos importantes. O primeiro processo importante foi a transição demográfica, onde a gente tem, por exemplo, que é um dado do IBGE, um dado do IBGE, onde a gente tem uma estrutura etária que todos vocês devem conhecer. Em 1940, a gente tinha a base da pirâmide etária larga, o que significava dizer que a gente tinha muitos jovens ou muitas crianças, né? E a gente vai vendo que a partir dos 60 anos isso vai se reduzindo de uma forma drástica.
nos anos 2000, a gente começa a assistir, então, a redução da base, com menor natalidade existindo, menor número de crianças existindo, e a gente começa, então, a existir um aumento do seu ápice, com o aumento da longevidade. E a projeção específica é para que a gente tenha uma redução da natalidade com redução da base e com uma ampliação específica da seu ápice, com o aumento da longevidade, o aumento do número de idosos no país. Ou seja, nós teremos doenças que são características do processo de envelhecimento com uma necessidade maior de atenção. E se a gente se reportar tanto para as doenças crônicas respiratórias, que se manifestam com mais acentuação na faixa etária mais avançada, bem como a doença que a gente vai tratar hoje específica da COVID, que tem a sua gravidade aumentada entre os idosos, a gente começa a perceber a necessidade de assistência diferenciada em relação à composição etária do nosso país. E não só isso, a gente teve uma transição demográfica com doenças, e aí eu quero deixar bem claro que o envelhecimento da população traz consigo a manifestação da mudança da transição epidemiológica. Então, a gente passou por duas transições. Uma transição demográfica, que foi essa que eu acabei de falar, e outra transição que é chamada de transição epidemiológica. O que é que eu tenho, então, na transição epidemiológica? Então, a gente vai ver especificamente que há uma redução específica, e na linha vermelha eu tenho a redução das específicas das doenças infecciosas, e a gente tem aqui uma projeção de 1930 até 2006, então o que a gente está assistindo? A gente está assistindo uma queda das doenças infecciosas, a gente está assistindo ao aumento das doenças do aparelho circulatório, das crônicas não transmissíveis, das neoplasias aumentando e das causas externas aumentando no país. Ou seja, houve uma transição das doenças infecciosas para as doenças crônico não transmissíveis. Mas essa transição ela não é estanque. Por quê? Porque ela depende do nível de desenvolvimento social. Às vezes nós assistimos há pouco tempo mudanças estruturais nas condições de vida da população. A pobreza ela começa a crescer e aí só você caminhar um pouco para trás que você vai ver a pobreza começa a crescer e com isso a gente tem então a volta de algumas doenças até então controladas na nossa população, doenças infecciosas que começam a aparecer. A próprio caso, quando a gente começa a perceber especificamente do mercado de Wuhan, onde a vigilância específica das condições sanitárias daquele local e a população que frequentava aquele local de marisco, que comia, por exemplo, esses animais selvagens que se preconiza que foi exatamente esse consumo que gerou a exacerbação, a gente começa a perceber que há uma condição social por detrás de toda essa exacerbação, ou seja, de doenças infecciosas com retorno. Eu poderia citar aqui algumas das doenças infecciosas que estão de retorno ao país por conta dessa condição social que a gente está visitando novamente, né? Então, assim, por exemplo, como eu já falei anteriormente, a tuberculose que já vinha por um processo de erradicação, ela volta novamente por duas vias, tanto pela baixa condição social de alguns aspectos sociais ou estratos sociais, como também pela, como a gente pode dizer, a banalização do tratamento da tuberculose, que é longo e algumas pessoas não assumem como um todo. Bom, e aí é só para a gente trazer aqui um panorama, e esse base de dados aqui do Sistema de Informações Hospitalares, isso aqui foi de 2020, de janeiro a maio de 2020, o volume de internação por região. A gente vai ver das doenças do aparelho respiratório. Então, a gente vai ver que de janeiro a maio de 2020, nós tivemos 353.365 internações só de doenças de aparelho respiratório. E a gente vai ter como principais atores, né? A gente tem aqui a pneumonia, com 187.000
835 casos em todo o país, seguidos de outras doenças do aparelho respiratório ainda não identificadas, que 53.645. A gente tem que especificar aqui e chamar a atenção. A gente ainda não tem, e esse é deste ano, né? Então o dado é deste ano, a gente ainda não tem especificamente aqui o diagnóstico da COVID, né? Da síndrome respiratória provocada pela COVID. Em seguida, eu chamo a atenção aqui para os fatores de doenças respiratórias do trato superior, bronquite, enfisema e DPOC, a gente tem também, a asma também como uma outra condição e, por fim, a gripe. O que é que eu tentei fazer aqui? Era exatamente trazer para vocês qual o perfil de adoecimento ou de internação hospitalar por doenças respiratórias. O que é que nós vimos? Lógico que significa dizer que os indivíduos que se internam com essa doença são os indivíduos com maior gravidade. E a pneumonia está vinculada a uma doença de maior gravidade, e a pneumonia por si só tem tanto agente infeccioso como agente irritante, como seus causadores, né, de irritabilidade, e pode ser transmissível. Então, a gente tem aí uma condição específica de adoecimento, de internação das doenças respiratórias aqui no país. Do outro lado, ainda também nesse ano, e aí eu peguei aqui esse dado dos 3 últimos anos, né, por semana epidemiológica, e o que a gente assiste, né? Então, a gente tem os casos de síndrome respiratória aguda grave, e é preciso estabelecer basicamente o que seria essa síndrome respiratória aguda grave, que eu acho que todos já devem ter algum nível de conhecimento. É uma síndrome respiratória caracterizada por febre, tosse, dispneia e estado febril, eu já falei, astenia, e ela tem sido identificada como há uma diferença específica como condição clínica de nível de oxigenação e de esforço respiratório ou de sofrimento respiratório para ser ela testada laboratoriamente. O Jagger tem sido como eu posso dizer, um proxy ou um preditor da própria Covid-19. O que é que nós assistimos, né? No ano de 2020, as barras verdes, né, as colunas em verde, demonstram, né, nas semanas epidemiológicas. As semanas epidemiológicas são espaços de vigilância, ou seja, são momentos de vigilância que vai de sábado a domingo de uma determinada, ou seja, de sábado de uma semana até o domingo da outra semana é uma semana epidemiológica, é um calendário pré-estabelecido que os serviços de vigilância fazem. Né? Depois eu vou falar como os serviços de vigilância para SRAG e síndrome gripal no Brasil foram executados. E o que a gente vê especificamente é que houve um aumento exacerbado das notificações de SRAG, né? Nas primeiras semanas epidemiológicas de 2020, né? Comparada aos outros anos. Obviamente, como eu disse a vocês, o SRAG ele tem sido uma síndrome respiratória que tem sido preditora à condição de COVID e é testado laboratoriamente para a COVID. Tá? Então, só para a gente ver, ao lado das internações hospitalares, que a gente acabou de ver que também é nesse período de 2020, nós temos agora a execução também e a notificação aumentada de SRAG para essa população. Bom, então a gente já compreendeu que a epidemiologia é uma ciência que monitora as doenças de uma determinada população. E para além dessas dimensões que eu falei, pessoa, tempo, lugar, com a epidemiologia descritiva, com o comportamento da doença da população, eu preciso avaliar como essas doenças estão ocorrendo e a sua forma dinâmica na população. E para isso, a gente centra-se, existe aquela dimensão que eu falei, tempo, que ela é considerada como central para a avaliação da dinâmica da doença na população. O que a gente tem ouvido atualmente mais falar
é sobre a vigilância das doenças respiratórias ou a vigilância da Covid-19 na população. Então, centra-se a avaliação da dinâmica das doenças no conglomerado temporal de casos, e o que é considerado conglomerado temporal de casos? A concentração de doenças e óbitos num determinado tempo e espaço. A gente vai querer exatamente saber o comportamento da doença naquele devido lugar, em um espaço de tempo, e acompanhar continuamente essa manifestação. E é contado no mesmo período de tempo para haver comparabilidade, ou seja, para haver comparação. Eu vou sempre comparar o período de, por exemplo, digamos, um mês em uma determinada região com um comparativo de um outro mês de uma determinada região. A hipótese, para quê, né, isso é feito? Para hipótese explicativa, né, para a gente entender, né, exatamente como é que a doença se manifesta, né, qual a suposição específica de fonte dessa doença, se houve uma ação de uma substância química, se houve a ação de um agente infeccioso, ou se é simplesmente advindo do modo de vida de uma população. Ou seja, eu preciso entender o comportamento da doença num determinado local e num determinado tempo para eu poder explicar especificamente de onde vem essa doença, o que está causando essa doença, quais são as possibilidades explicativas ou hipóteses explicativas para essa doença, né? E aí alguns agentes são elencados. Bom, mas só se faz especificamente alguma análise de doença quando eu tenho registros dessa informação. Os registros de informação, eles nascem nos serviços de saúde, são alimentados e passam para sistemas de informação maiores, né? Então, a gente tem o dado que é coletado no momento real, no processo de atendimento, nos prontuários, nas fichas de notificação, e eles passam por uma relação de instâncias de captação e vão formar-se em sistemas. Esses sistemas, então, eles acabam dando o perfil de adoecimento de uma população. Então, a gente tem alguns sistemas, e eu não vou falar de todos, mas alguns sistemas que são importantíssimos para o monitoramento, e aí eu estou querendo falar mais uma vez. Os sistemas tratam das informações, essas informações são retiradas aonde? De um determinado local e um determinado tempo. Mais uma vez eu vou tratar pessoa, que é o indivíduo que está sendo notificado, local, onde ele está sendo notificado, tempo, exatamente quando ele está sendo identificado. E esses sistemas conformam grandes categorias, né? Eu vou tratar de uma forma bem genérica, porque não dá para falar tudo, os sistemas de morbidade e os sistemas de mortalidade. Em geral, esses sistemas, principalmente o sistema de mortalidade, ele trata dos registros de óbitos, né? Com a declaração de óbito específica, onde nós temos dentro desse sistema especificamente a causa da morte, né, do indivíduo, do óbito, e algumas causas associadas, que não dá para falar aqui, mas eu quero saber a causa, a condição que levou aquele indivíduo ao óbito e, obviamente, suas características, as características desse indivíduo que morreu, as condições de doenças de notificação compulsória, por exemplo, a gente tem uma lista de doenças de notificação que é obrigatória aos serviços de saúde. É bom falar aqui, para quem não tem esse conhecimento, que o trabalhador do serviço de saúde, ele tem a sua forma, ele tem a condição de notificar, de começar, ou seja, dar o start a uma notificação da doença, né? Então, ele viu a determinada condição, essa condição é de uma doença compulsória, independente da sua categoria profissional, e o fisioterapeuta está incluído nisso, deve começar a sua investigação e fazer a notificação da doença. Os registros de saúde, no serviço de saúde, hospitais ambulatórios e os próximos prontuários, o inquérito de investigação epidemiológica, que são essas grandes pesquisas com amplitude de amostras de população, que podem ser feitos, apesar de serem alguns longos, né? A gente vê os estudos de segmento, como as coortes, ou até os inquéritos que são pontuais, mas que também abrangem uma grande população.
problemas desses sistemas, né? Problemas de poder identificar a subnotificação. A subnotificação que afeta o numerador, e a gente vai ver aqui nos indicadores, o numerador vão ser os casos da doença ou dos óbitos. Então, a subnotificação não apenas do evento especificamente, mas de características desse evento, que limitam a análise específica desse evento. E os dados do dominador, que são os dados populacionais e que nos anos intercensitários a gente não tem um censo, então a gente tem que fazer algumas aproximações para chegar na população exposta, né, que a gente também vai ver aqui. Bom, as notificações das doenças respiratórias. Eu tratei das notificações como um todo, as notificações das doenças respiratórias. Ela no SINAM, no Sistema de Notificação de Agravos de Notificação Compulsória, a gente tem, por exemplo, a tuberculose, que tem um subsistema particular para avaliação da tuberculose, que está dentro do SINAM, e dentro da lista da doença, de doenças compulsórias, temos a pandemia por influenza, né, que também tem sido notificada. Infelizmente, a gente vê pouco incentivo do SINAM, principalmente para a pandemia por influenza, né? E a gente tem outros sistemas, e aí eu quero colocar outros sistemas que fazem monitoramento das síndromes gripais. Então, trazer um pouco do histórico sobre isso de uma forma muito rápida. O Ministério da Saúde, desde 2000, ele lançou estratégias para fazer o monitoramento, inicialmente da síndrome gripal. Essa síndrome gripal é uma síndrome considerada leve, né, onde o indivíduo tem os sintomas clássicos de gripe e não tem desconforto respiratório. E a síndrome respiratória aguda grave, onde o indivíduo ele tem o estado febril, além dos sintomas gripais, mas o desconforto respiratório, e que esse sistema criado em 2000, ele atendeu algumas unidades federativas, alguns estados, capitais desses estados, e depois ele conseguiu ele abrangeu em 2012 todas as unidades federativas, né, com um sistema de monitoramento. É um sistema regular, que possui também algumas unidades sentinelas de notificação, mas ele atualmente, ele já pode ser acessado com alguns serviços de saúde. E para especificamente, aí a gente tem agora nessa condição de Covid, um sistema de notificação específico. Então a gente tem a relação entre a atenção primária de saúde e a atenção especializada. Então a gente concebe esse sistema de saúde com a atenção primária de saúde atendendo na ponta do serviço, atendendo e monitorando a síndrome gripal, né, que seria o estado leve, a condição leve, com notificação imediata no sistema chamado de ESUS de vigilância epidemiológica, né? Então, tem um sistema próprio de notificação. Esse sistema próprio de notificação, ele avalia esse indivíduo em caso de necessidade de testagem de acordo com o protocolo, é feito exatamente o teste sorológico para identificar se esse indivíduo tem ou não, teria ou não a Covid-19. O indivíduo com um quadro suspeito respiratório, caracterizado por febril, que é exatamente aquilo que eu coloquei, dor de garganta, coriza respiratória, se ele passa a ter uma suspeita específica, ele pode ser encaminhado diretamente para a atenção especializada, e essa atenção especializada faz exatamente a condução do caso para a análise da síndrome respiratória aguda grave, que tem notificação imediata e entra no sistema CIVEP-GRIP, que é o sistema exatamente que notifica a SRAG e faz a testagem diferencial pelo RT-PCR para notificação do caso de Covid-19 ou não, né? Então, o CIVEP-GRIP ele hoje atua como um sistema específico de notificação.
E aqui eu trouxe só a ficha de notificação do CIVEP Gripe que a gente pode encontrar. Bom, então eu trouxe toda essa questão para tratar sobre a necessidade da notificação, que obviamente é conhecendo os casos que a gente consegue compreender onde os casos se manifestam, quando os casos se manifestam e como os casos se manifestam. E aí é exatamente isso. O tempo na epidemiologia, ele tem uma utilidade enorme, que é a indicação dos riscos e que as pessoas estão expostas, né? Então, assim, e isso é importante para a gente identificar quais são, ou seja, qual a condição mais específica ou qual a população está a nível de exposição maior. Algumas populações estão submetidas. Monitorização da saúde da população. Obviamente, se eu consigo avaliar no tempo como essa população se manifesta em relação à doença, eu consigo identificar se a tendência da doença é da estabilização, ou é do aumento, ou da redução. A predição da ocorrência dos eventos, então, como eu falei anteriormente, a predição, se a gente já conhece o comportamento da doença, eu já posso prever, por exemplo, no futuro, como isso vai acontecer. Né? E algumas doenças, por exemplo, têm relação sazonal, como a gente vai ver posteriormente. Fornecimento de subsídio para explicações causais, obviamente. Então, se eu reconheço os fatores que predispõem aqueles indivíduos a determinada doença num determinado tempo, eu acabo predizendo as causas dessa doença, principalmente quando a exposição precede o efeito da doença. Né? O auxílio do planejamento de saúde, óbvio, se eu já espero que eu vou ter mais casos de saúde de uma determinada num determinado tempo, eu já tenho um planejamento específico, aumento os insumos de tratamento, aumento força de trabalho, aumento construção de hospital, aumento o número de leitos. Né? Avaliação do impacto das intervenções. Ora, se eu fiz tudo isso, investi dinheiro, investir força de trabalho, eu quero ver exatamente como isso teve efeito específico na doença. Né? E a compreensão dos eventos inusitados que podem ocorrer. Queria voltar aqui na avaliação do impacto das intervenções, porque muito tem se falado sobre o efeito do isolamento social na Covid-19 e o que a gente está vendo exatamente o uso do tempo para a gente poder prever o impacto das intervenções. Nós vimos que os países que fizeram um esforço mais radical de medidas de restrição saíram mais precocemente e de uma forma menos penosa da pandemia, quanto países que flexibilizaram ou não entenderam o processo da restrição, ou seja, do isolamento social, do distanciamento social específico. Ou seja, essa é uma medida de avaliação de impacto da intervenção. Já sabemos que quando se tem maior restrição, o tempo mostra exatamente a queda dos casos. Né? E a queda dos casos chamam a redução da queda da gravidade, a queda das hospitalizações e queda de morte. Tá? Então, é um exemplo clássico. O objetivo da vigilância epidemiológica é exibir exatamente a ação da doença ou agravo da saúde coletiva na população num dado intervalo de tempo cronológico, ou seja, eu vou estar sempre avaliando como a doença se manifesta em meses, em anos especificamente, para compreender essa dinâmica na população. Exibir o padrão temporal da variação de doença e se esse agravo é cíclico, ele ocorre de uma forma cíclica no ano, né? Ou ele é sazonal, ele tem especificamente um tempo específico, depende de reações climatológicas ou condições climatológicas para ocorrer. Revelar a tendência secular de um processo sob consideração, isso é muito bem-vindo quando a gente fala de erradicação de doenças, e, por exemplo, você vê um acompanhamento, por exemplo, a doença vinha com uma tendência muito grande, quando eu falo de tendência secular, é uma série temporal extensa, então ela vinha com a doença com a tendência de aumento, houve um advento de tratamento, uma propedêutica ou uma vacina naquele momento, e o que é que eu vejo a partir de então? A queda da doença como um todo na população, são os estudos de tendência secular.
manifestar o caráter do agravo, se o agravo ele ocorre com um tempo já, ou seja, esperado, né? Ele é endêmico, constante, eu já espero que ele aconteça sempre daquela forma, naquela população, ou é epidêmico, né? Ele tem um pico em determinado local e depois há uma tendência à redução. E é isso, a distribuição das doenças, ela segue um padrão cíclico, como eu falei, quando ela ocorre num ano, de forma esporádica, sazonal, quando a gente tem uma localização e condições climáticas que exacerbam as doenças. A tendência secular, eu acabei de explicar. A endemia, especificamente quando a gente tem casos esperados na população. E a situação atípica, né? Que se a gente for começar a pensar, a situação atípica é aquela situação onde eu não tinha a doença, pode ser, ou ela não era esperada com aquele volume, e de repente há um pico da doença naquela população, e isso ali torna-se uma pandemia. Registrando que a epidemia está ainda adstrita num determinado local. Quando esse evento da epidemia acontece de forma mais abrangente em continentes, em países, em todo o mundo, a gente tem especificamente a situação de pandemia que é que a gente está vivendo hoje. E qual é o instrumento que a gente faz isso? Né? Aqui não vou falar específico sobre como construir, né? Mas o que a gente vai ver especificamente é que a construção do diagrama de controle, que é um instrumento que monitora para dizer se a situação é endêmica ou epidêmica de uma determinada população, ela se dá exatamente pela média de casos, a média de casos mensal de um determinado, ou média de incidência mensal de um determinado agravo numa determinada população. E essa média, ela vai ser plotada exatamente por aquilo que a gente chama de limite superior e o limite inferior. Esse limite superior, esse limite inferior, ele é estabelecido por a agregação à média da incidência mensal de uma determinada população, mais o desvio padrão a mais da média, ou menos o desvio padrão a menos da média, mais uma constante que a gente estabelece. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter exatamente a flutuação da média mensal, e aí se você perceber aqui, eu vou ter a média com o seu limite máximo esperado, né? Então, a gente já está vendo aqui a imagem mais escura, no limite máximo esperado, e a gente vai ter aqui a média acontecendo acima desse limite máximo esperado. Então, a gente vai ver especificamente que no ano de 1994, os anos de junho até setembro, nós tivemos uma situação acima do esperado, o que caracterizaria aí essa situação de epidemia nessa localidade, né? Então, é especificamente isso, é só para a gente trazer como é que você diz que tem uma epidemia? Eu considero que tem uma epidemia quando eu sei da média da ocorrência, da incidência média de um determinado local com estabelecimento de limite superior e inferior. Quando isso ultrapassa do limite superior esperado, eu tenho a situação de epidemia. É muito bem colocado quando eu tenho uma situação onde eu não tinha a doença, ou seja, não havia 0 casos de doença e ocorre um caso de doença, eu já posso predizer que aquilo ali está se tratando de uma situação que é epidêmica, né? E se for bem adstrito ou muito situado, a gente vai ver um surto. E é exatamente esse conceito que eu venho trazendo para vocês. O surto acontece quando há um aumento inesperado do número de casos de uma doença em uma região específica. Algumas cidades, por exemplo, a dengue é tratada como um surto e não como uma epidemia, pois acontece em regiões específicas como um bairro. Tem um surto em Sussuarana. Tem um surto, aqui em Salvador a gente não pode dizer, porque a dengue está em epidemia em Salvador. Mas uma determinada localidade, a gente tem, se tivesse adstrita só num bairro. Epidemia. A epidemia acontece quando existe a ocorrência de surto em várias regiões. Epidemia a nível de municipal é aquela que acontece quando diversos bairros apresentam certa doença.
e a nível estadual, quando várias cidades, e nível nacional, quando ocorrem em várias regiões do país. A gente pode dizer especificamente que aqui em Salvador a gente tem uma epidemia, aqui na Bahia a gente tem uma epidemia específica de arbovirose, né? A pandemia, a gente já tratou, é uma escala de gravidade maior e é o pior dos cenários, né? Acontece quando a epidemia se estende a níveis mundiais, ou seja, se espalha por diversos continentes. E aqui foi o caso que inicialmente a OMS considerou a epidemia, a Covid-19 como epidemia, na cidade de Wuhan, e depois, em 11 de março, ela foi considerada especificamente uma pandemia, né? E a endemia, que é a condição onde está relacionada a uma questão quantitativa, ou seja, uma doença que se manifesta com uma frequência esperada, somente em determinada região e em determinado local. Por exemplo, a febre amarela, que pode ser considerada uma doença endêmica no norte do Brasil. E a epidemia, que é o que nos traz aqui, né? Elevação brusca, temporária, significativamente acima do esperado de uma incidência, do limite superior, que eu acabei de mostrar no gráfico diagrama de controle, decorrente de alterações ocorridas entre a estrutura epidemiológica de uma população de determinado período de tempo e espaço geográfico, em virtude de mudança de fatores vinculados, o agente físico, químico, biológico, hospedeiro, o ambiente ao meio suscetível. Kiona, por que você falou tudo isso para mim e você está repetindo? Porque isso aqui resume exatamente o que eu disse na aula inteira. Nós temos aqui todos os elementos que eu tratei na aula, né? A gente tem o conceito de vigilância e tempo, né? Que é exatamente o conceito do diagrama, né? Nós temos o conceito de tempo e espaço geográfico dos determinantes da doença, né? Que eu venho falando para vocês. E, por fim, aquela tríade que a gente viu, que é a relação entre agente, o hospedeiro e o ambiente suscetível. Tá? Bom, como é que a gente pode entender, e a gente está tratando o tempo todo aqui da epidemia, da pandemia, e parece que isso passou a ser matéria comum entre nós, né? É só ligar o jornal que você fala da curva, né? Então, a curva achatou, a curva, o pico da curva. Todo mundo quer compreender especificamente o que é isso, né? Bom, de voz geral, a epidemia, a previsão de uma epidemia é que ela tenha um incremento inicial de casos. Então, lembra, a gente está partindo de uma situação onde há uma exacerbação de casos, né? Então, há um incremento inicial de casos, um aumento do número de casos, ainda em níveis endêmicos. Então, ele começa de forma lenta e depois há uma explosão. Não se aplica a ocorrências que partem de incidência nula, né? E aí, como eu falei para vocês, se sai uma região onde não tem caso, o primeiro caso já pode ser considerado um processo epidêmico. Mas quando a gente já tem um caso, por exemplo, esperado de uma determinada doença, então ela já tinha uma quantidade esperada, e de repente ele começa a aumentar demais, eu começo a ter essa primeira fase da epidemia, né? Logo depois desse incremento inicial, a gente entra num período da curva chamada de egressão, ou seja, é exatamente quando ela sobe, a subida maior, que é quando há uma superação do limiar endêmico superior. Logo depois da egressão vem a progressão. O crescimento chega no pico, né, progressivo da incidência, sugere desequilíbrio entre estrutura epidemiológica, um evento inesperado, insuspeitado, fora de controle. Eu vou chegar exatamente naquele pico máximo na progressão. Chego na incidência máxima, né, através dessa progressão, então corresponde à exaustão da força ascensional. Cheguei no pico da epidemia atribuível, e aí há uma redução, obviamente, dos susceptíveis, processos naturais de controle, ação intencionada à vigilância. Chegar no pico e redução da força ascensional, ele tem sido muito questionado, porque a diminuição do susceptível é exatamente quando a gente tem uma quantidade de pessoas infectadas, né? E aí vocês já devem ter ouvido falar sobre imunidade de grupo, ou imunidade de rebanho, é porque muitas pessoas já adoeceram e tiveram, então, marcadores imunológicos, ou seja, criaram resistência à doença. Então, seria exatamente a condição onde a doença começa a se estabilizar para a regressão.
O problema é que muitos países, aí a gente trazendo para o contexto da Covid, é que muitos países adotaram essa primeira política de imunidade comunitária ou imunidade de rebanho e não adotaram especificamente as medidas de restrição, inicialmente a doença. Qual o problema disso? Tem algum erro nisso? Tem. A gente não tinha condição de assistência aos serviços de saúde, nos serviços de saúde. Não tínhamos respiradores suficientes, não tínhamos estrutura suficiente, não tínhamos força de trabalho suficiente. Então, por que você está falando tudo isso? Para entender que o achatamento da curva, ou seja, ampliar o processo de regressão, ampliar o processo de progressão da epidemia, para dar margem à condição, ou dar condição aos serviços de saúde a atenderem a comunidade, passou a ser a prioridade, né? Não teria como a gente provocar imunidade de rebanho ou comunitária, porque a gravidade da doença, ela poderia, e que foi o que a gente assistiu especificamente, atingindo a grande parcela da população, principalmente a população mais idosa, né, com maior letalidade, mas também levando à internação e à gravidade de internação em UTI para indivíduos jovens, né? Então, a gente, com o pico, né, voltando para o pico da incidência, eu tenho depois o processo de regressão, retornos iniciais aos níveis iniciais da incidência, estabilidade do patamar endêmico e erradicação. Isso vale para a maioria das epidemias, ou seja, para todas o conjunto, em forma geral, para as epidemias. Há uma diferença específica na epidemia ou na pandemia que a gente está tratando aqui, porque há uma velocidade de transmissão diferente para esse vírus, né? É que eu acho que eu vou falar aqui agora. Exatamente isso. Então, há uma distribuição, a velocidade de transmissão desse vírus, ele acaba relatando a progressão dessa curva. A necessidade de achatar, porque a gente não tinha condição específica de atender a quantidade de população que poderia ser contaminada por esse vírus. Então, a gente vai ver exatamente que há um aumento, e eu fiz a tentativa de pegar o início dos sintomas, né, ainda em março, né, de março agora de 2020, e a gente vai ver que já existiam alguns casos desde fevereiro, confirmados pelo LACEN de Covid, né, aqui na Bahia, e a gente vai ver que a partir, lógico, eu peguei um recorte pequeno, terminando em 26 de março, e a gente vai ver exatamente o aumento dos indivíduos considerados confirmados com Covid nesse primeiro mês de março. E o que a gente vai ver logo em seguida, porque eu não fiz a sequência, os casos ativos de Covid na Bahia, a gente vai ver exatamente que em maio a tendência, e é o que eu estou tentando mostrar para vocês, a curva ainda em regressão, em progressão, né, chegando, que é aquilo que se diria em progressão da doença, né? Bom, e aí a gente tem dois conceitos, né, que seria a epidemia de progressiva ou propagada de contágio, progressão lenta dos casos da doença, sugerindo exposição não simultânea ao agente etiológico, difusão hospedeiro-hospedeiro ou por vetores. Aí a gente tem aqui a condição, né, hospedeiro-hospedeiro, a gente tem exatamente a condição da doença, da epidemia progressiva. Nesse caso da Covid especificamente, é uma epidemia progressiva, entretanto tem um diferencial que eu falei já, que é exatamente a transmissibilidade, a alta transmissibilidade. Só para vocês terem ideia, eu acho que eu trago aqui no gráfico depois, enquanto a influenza comum, o vírus de influenza comum, ele consegue infectar 1 para 1, já existiram casos aqui que é cerca de 2,8, ou seja, um indivíduo consegue infectar mais 3. Algumas condições de vulnerabilidade aqui em alguns municípios do país, eu cheguei a esse dado, é que um indivíduo conseguiu transmitir para 20 indivíduos, né? Então, há uma condição de transmissibilidade muito rápida nesse vírus.
o que faz essa epidemia ter níveis de controle diferenciado, monitoramento diferenciado e vigilância diferenciada. A epidemia por fonte comum, ou veículo comum, a inexistência de um mecanismo de transmissão hospedeiro-hospedeiro, é a epidemia difundida a partir de um fator extrínseco, como um agente infeccioso, fatores físicos, químicos, metabolismo são vinculados como a água, alimentos, o ar, ou introduzidos por inoculação, especificamente, tá? E é exatamente esse tal do RT, que é a taxa de transmissão da doença, que aqui foi do OMS, que eu peguei do dia 6 de julho, e a taxa de reprodução ou a taxa de transmissibilidade, e que a gente pode observar exatamente, eu queria que a gente observasse a partir exatamente dessa seta aqui, como a taxa acima de 1, que é o valor preconizado, ou seja, o valor seria abaixo de 1 para a gente ter baixa taxa de transmissibilidade. Acima de 1, essa taxa ela começa a afetar o nível de ocorrência dos casos de Covid. Então, a gente tem a velocidade de transmissão, um estudo feito pelo Imperial College, ele estimou que em maio a taxa de transmissão de doença aqui no Brasil ela estava de 2,8, foi aquilo que eu falei para vocês. Um indivíduo consegue infectar 3 indivíduos, com isso considerado alta taxa de transmissibilidade para repercussão, para um vírus que a gente já sabe que tem uma latência, ou seja, que tem alta latência, então o indivíduo pode se manipular, que ele pode continuar contaminando os indivíduos e não ter os sintomas se apresentam entre 7 até 14 dias, em alguns estudos eu já vi falando até de 20 dias de manifestação, e a gente tem então essa condição de transmissibilidade aumentada. Aqui é apenas para a gente poder estimar ou comparar os dados dos casos acumulados no Brasil e nos Estados Unidos, né? Então, a gente tem aqui a previsão, então a gente vê os Estados Unidos hoje estão com o primeiro taxa de contágio no mundo, né? Então, ou seja, com o maior número de casos no mundo, e o Brasil, e aqui a gente está considerando os dias, né, da pandemia. E o Brasil com a previsão de passar dos casos acumulados dos Estados Unidos se há exatamente a curva de casos continuarem a subir dessa maneira. Bom, e a gente já está chegando numa parte mais instrumental da aula, que é exatamente os indicadores de saúde. Então, a gente tem entre os indicadores de saúde os indicadores de mortalidade, o conjunto de indicadores de mortalidades e os indicadores de morbidade. Os indicadores de morbidade mais conhecidos são os indicadores de prevalência e incidência, a gente vai fazer uma diferença aqui entre eles. E os indicadores mais conhecidos, e aí eu não vou tratar de todos, obviamente, são os indicadores de mortalidade, coeficiente de mortalidade, coeficiente de letalidade e os índices de mortalidade ou mortalidade proporcional. Só para a gente tratar um pouco da prevalência, a prevalência trata da quantidade de casos existentes, tá? De um determinado local, de um determinado período de uma população. Esse dado de prevalência é um dado estanque, que ele depende especificamente de um momento específico, né? Ou seja, de um local específico, de um tempo específico, que a gente chama de estanque no tempo, e possui limites. Um dos limites é que esse indicador da prevalência, ele se reporta apenas a um determinado tempo e ele não indica risco específico de uma população. E aí eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, as prevalências de doenças crônicas respiratórias. Então, a gente tem aí ampliando, ou seja, coordenando as maiores prevalências, as doenças de rinite alérgica, seguida por asma, depois a apneia obstrutiva do sono, e aí a DPOC e outras doenças respiratórias crônicas, né? Os fatores que influenciam o indicador da prevalência de uma determinada doença. Então, toda vez que eu aumentar a incidência de uma doença, que a gente vai entender que a incidência são casos novos de doença numa população, a gente vai aumentar o indicador de prevalência, bem como toda vez que houver a chegada de população nova ou de imigração
de populações para uma determinada região, eu posso também, esses indivíduos podem trazer a doença e podem ampliar especificamente a prevalência dessa doença. Os fatores que reduzem a prevalência de uma população são as curas das doenças, os óbitos relativos a essa doença e também a saída da população, ou seja, a imigração dessa população. Ou seja, é um indicador importante para o reconhecimento da carga da doença de uma determinada população, mas que não expõe dinamicamente a doença nessa população. A incidência, de outro lugar, é a frequência de casos novos de uma determinada doença, um problema de saúde oriundo de uma população sob risco de adoecimento ao longo de um determinado período do tempo. É uma medida dinâmica, portanto, então, pois expressa a mudança de estado de saúde e, por ser dinâmica, ela ganha relevo por considerar o risco de uma determinada população. A prevalência avaliada pelo número de casos existentes de uma doença em um dado momento e a incidência é dada pelo número de casos novos em um determinado momento, em uma determinada população. O que a gente vê exatamente aqui, no instante a gente vou tratar dessa página, né, do Monitora Covid, é exatamente os casos novos e a taxa de casos novos que é considerada aqui como incidência, né? Algumas pessoas chamam taxa de casos novos. Os casos novos nos estados do Brasil para a Covid, né? Os dados são atuais, então a gente tem aqui, liderando o volume de casos novos, a gente tem o estado de São Paulo, chama a atenção também os estados do Ceará e o estado da Bahia, né? E a taxa que é exatamente, mas para eu comparar os casos novos, eu não posso comparar São Paulo, por exemplo, com Salvador, se eu não considerar a população exposta de São Paulo e a população exposta da Bahia. Então, a gente vai chamar isso de coeficiente de incidência e aí a gente vai ter, então, São Paulo com um coeficiente de incidência para cada 100 mil habitantes de 737 casos, basicamente 738 casos por cada 100 mil habitantes. E quando a gente vai para o Ceará, considerando a população do Ceará, a gente tem 1.398 casos para cada 100 mil habitantes, né? Aqui na Bahia a gente tem cerca de 640 casos para cada 100 mil habitantes. Só para a gente dizer que os casos novos chamam aquilo que a gente chama de taxa de casos ou coeficiente de incidência, que estão delimitados pelo tamanho da população no seu denominador. Os indicadores de mortalidade são outros indicadores de extrema importância, referem-se ao conjunto de indivíduos que evoluíram para o óbito em uma população exposta num determinado local e período de tempo e podem ser geral e específico por causa ou idade. A gente vai tratar aqui sobre eles rapidamente. As aplicações da mortalidade, os indicadores de mortalidade, a descrição da situação de saúde de uma população para identificar grupos mais atingidos por certos agravos. Então, a gente já sabe, por exemplo, que a gente tem a mortalidade maior entre os indivíduos mais velhos para a Covid-19. Definição de prioridades, óbvio, então eu tenho um grupo ou população alvo para proteger, então a VID, campanha de vacinação, que dá priorização aos indivíduos com maior vulnerabilidade e com maior índice de gravidade ou mortalidade, né? Orientação da alocação de recursos, para onde vai, o que é que eu preciso fazer, se eu preciso de mais leito hospitalar ou se eu preciso de mais respirador, a gente começa a alocar recursos nesse sentido. Acompanhamento da evolução do nível de saúde de uma determinada população, quantos entram, ou seja, quantos se internam, quantos morrem por determinadas causas. A pesquisa etiológica de causa-mortes e a avaliação das intervenções. A eficácia de medicamentos, a distribuição de alimentos, o programa de controle de doença. Eu queria só colocar mais uma vez as polêmicas relativas à eficácia de medicamentos no controle da Covid-19. Então, o que a gente tem visto nos estudos? Que os efeitos dos fármacos, né, como ivermectina, hidroxicloroquina, os estudos sinalizam para a não eficácia da redução da mortalidade, né? Então, grandes estudos, grandes colégios, e aí, mais uma vez, a avaliação da intervenção ela tem um foco de reduzir, ou seja, danos ou o próprio caso de mortalidade. Se isso não acontece,
o que a gente pode é dizer não use determinada medicação, porque ela não tem efeito e pode ter, inclusive, efeitos adversos. Né? A política que está assessorando o maior conjunto de governantes do mundo e, infelizmente, a gente encontra algumas resistências no Ministério da Saúde. Aqui é só para a gente perceber o volume de casos de mortes, né, no país. Então, o que a gente vê especificamente? Desculpa, no país não, esse dado é da Bahia, eu esqueci de botar o título. Esse dado é da Bahia. Então, o que a gente acaba vendo, né, neste gráfico? Que a gente tinha, eu queria chamar só a atenção para as doenças respiratórias que estão aí em azul, né? Então, casos de morte por doenças respiratórias, aqui neste azul, ele identifica, não sei se eu consigo colocar consigo, ele identifica exatamente esse nível de estabilidade, tá vendo? E aí você vai ver aqui, janeiro, fevereiro, quando você pega os meses mais junho, julho e agosto, você tem um aumento, um pequeno aumento do volume de morte nesse sentido. Né? A gente aqui não tem extrato de faixa etária, a gente não consegue identificar basicamente, mas olha o que acontece. A gente começa aqui em preto, aqui nessa escala acessória, a gente começa a ver exatamente o volume dos óbitos de Covid começando a acontecer. Tá? Bom, as fontes de informação da mortalidade são desde a IH, que é a autorização de internação hospitalar, e do próprio Sistema de Informação Hospitalar, de Internação Hospitalar, o SH, onde a gente tem os óbitos que acontecem com a internação, a ficha do SINAM, com a evolução do paciente, né, desde a cura, desde a incapacidade parcial total até o óbito, os boletins de ocorrência, os BOs, né, principalmente por causas externas, as notícias vinculadas pela mídia, e já está se fazendo, por exemplo, quando se falta informação específica. Então, a gente tem, por exemplo, nessa situação de Covid, a gente tem um conjunto de população invisível, por exemplo, moradores de rua, por exemplo, trabalhadores informais, e que muitas vezes a gente não tem a vinculação específica desses indivíduos e da notificação específica desses indivíduos, principalmente os trabalhadores informais. Então, o que se identifica pelas notícias da mídia, a gente acaba acessando as informações da mortalidade. Os censos, com o census PNAD, especificamente, que acabam dando uma noção principalmente da população exposta, né, para compor os denominadores, os indicadores do sistema de nascidos vivos e a declaração de óbito, que é o instrumento principal de informação. Bom, sobre esses indicadores, o principal deles, o mais amplo e mais genérico, é o coeficiente de mortalidade geral, que ele é dado pelo número de óbitos de uma população sobre a população exposta ao risco de morrer, por uma base de 10 para ser identificada. Né? Um exemplo clássico no Brasil, existiam em 2012 esse valor de habitantes e destes tantos evoluíram para óbito neste ano. Se a gente fizer exatamente esse indicador, a gente vai chegar exatamente na coeficiente de mortalidade geral do Brasil, que foi de 608,9 a cada 100 mil habitantes do Brasil, tá? Que é exatamente isso, né? O coeficiente por morte por causa específica é quando eu tenho uma causa específica no numerador e uma população exposta no denominador. No Brasil, existiam tantos habitantes, desses 333.295 morreram em decorrência de aparelho circulatório. O que eu tenho então? As mortes, o coeficiente de mortalidade por causa do aparelho circulatório é de 171, uma morte,8 para cada 100 mil habitantes. Tá? Exatamente isso. E o que nós temos aqui? Nosso panorama de Covid nos mostra especificamente, essa é uma mortalidade que é considerada a mortalidade proporcional,
A gente tem os óbitos de Covid em março eu estou colocando aqui na tela, mas em março e na primeira quinzena de abril. E eu tenho também a média de mortes por causas respiratórias. O conjunto de causas respiratórias, preste bem atenção, entre 2014 e 2016, com intervalo de confiança. Tá? O que eu vou perceber? A contribuição proporcional das mortes de Covid quando comparadas especificamente a abril, né? De um ano desse período de 2014 para os típicos de Covid agora neste ano. E o que eu vejo? Vejo com um certo alarmismo, né? Que no Amazonas, por exemplo, a proporção é cerca de 151%, 151,47%, 152% a mais de óbitos para a Covid quando comparado aos óbitos respiratórios. Ou seja, a gravidade dessa doença. Né? Quando a gente olha para a Bahia, a gente tem especificamente que significa 8,59%. Se eu for olhar para o Amapá, 53,8%. Né? Se eu for olhar para Roraima, 46,5%. E assim sucessivamente. Quanto mais escuro, maior a quantidade de impacto na proporção. E o que eu posso ver disso? Primeiro que a Covid tem uma gravidade, sim, e que essa gravidade é ampliada pela condição e infraestrutura desses estados. Desde as condições sociais desses estados, porque eu estou vendo aqui é o norte, especificamente, a gente está vendo o norte com maior gravidade, né? Então com os valores maiores, e a estrutura da vulnerabilidade social, mas também a estrutura de recursos de tratamento para essa doença. Tá? A mortalidade proporcional, que foi essa que eu acabei falando anteriormente no slide anterior, ela representa a proporção de óbitos de uma determinada causa dentro do total de óbitos ocorrido. Né? E que foi exatamente isso que ele fez. Ele fez os óbitos por Covid pelo total de óbitos por doenças respiratórias. E ela é uma proporção, é um índice, né? Que é uma proporção. Então, no Brasil, morreram tantas pessoas, destas, 152 mil morreram em decorrência de doenças respiratórias. Se eu fizer essa relação, a proporção é que 12,9% das mortes deram-se através através das doenças respiratórias. O poder do agravo e a letalidade, que também é outro indicador que é importante, é o poder do agravo de provocar morte, ou seja, é um indicador mais amplo de severidade da doença de uma população. Como ele é calculado, os óbitos da doença por o total de casos da doença por uma proporção. Tá? Então, se a gente tem, em 2012, foram notificados 3.055 casos confirmados de leptospirose e destes 180 evoluíram para óbito, eu tenho exatamente que a letalidade relacionada à leptospirose no Brasil é de 5,9. Tá? Bom, e chegando ao final da nossa viagem pela epidemiologia, tudo isso para quê? Para monitorar as condições de saúde da população. Aí eu apresento exatamente um dos produtos do monitoramento da doença de uma população, que é o boletim epidemiológico. A gente tem, então, esse boletim aqui da Covid Bahia, ele foi de ontem, né, de hoje, na verdade, é 10/7, e ele traz algumas informações importantes, né? Dentre eles, a faixa etária, que a gente vai ver exatamente o coeficiente de incidência. Agora eu trago um apanhado de tudo que a gente falou aqui, né, durante essa aula. Então, a gente tem os casos, que são casos novos, né? A gente tem a proporção desses casos na população, a incidência, né? Então, eu tenho uma população e aí eu vou calcular os casos novos sobre a população e vou achar exatamente essa incidência em cada uma das faixas etárias. Aqui a proporção, considerando exatamente a prevalência, né? Que se o total dos casos significa que 100%, a contribuição de cada faixa etária, né? Exatamente desses casos, né?
E aqui eu tenho exatamente o coeficiente de incidência, onde eu vou ter o número de casos novos sobre a população, e aí eu vou ver exatamente quais são as faixas etárias com maior incidência da doença na população da Bahia. E aí a gente chama atenção exatamente para quê? A gente tem indivíduos da faixa etária de 40 a 49 anos, a gente tem indivíduos de 30 a 39, ou seja, adultos jovens, né, concentrando um maior volume de coeficiente de incidência, seguidos também pelos indivíduos idosos, né? Entretanto, a letalidade maior é específica na população mais idosa. Um outro advento, o boletim também é do boletim, é exatamente aquilo que a gente hoje tem acompanhado como média móvel, que dá exatamente a indicação precisa do desempenho da curva na população. E aí a gente chama exatamente atenção para os casos ativos de Covid no estado, tá vendo? Então a gente está vendo que a média móvel de casos ativos está acompanhando de uma forma os casos ativos no estado, e ele tem sido ampliado, então a gente está ainda em ascendência dessa média móvel no estado. E um outro dado importante que o boletim apresenta é exatamente o número de casos confirmados por profissionais de saúde na Bahia. Então, a gente vai ver, entre os trabalhadores da saúde, chamando de destaque, a gente tem aqui o técnico de enfermagem, né? Outros ainda não definidos, mas a gente tem aqui os fisioterapeutas, 324 fisioterapeutas confirmados com Covid na Bahia. Ou seja, a minha ideia de trazer o boletim epidemiológico era para que vocês pudessem entender a potencialidade do uso dos indicadores de epidemiologia para identificar o desempenho da doença de uma determinada população. Então, a gente sai desde a caracterização das pessoas, dos indivíduos atingidos por essa doença, até o monitoramento da evolução dessa doença nessa população, até extratos de interesse, porque, por exemplo, quando eu trato dos trabalhadores da saúde, não só as vidas importam, mas também como a característica de condição de enfrentamento da doença importa. Né? Não estou querendo diminuir o valor da vida dos trabalhadores da saúde, mas a competência e a capacidade de assistência depende dos trabalhadores da saúde e a importância especificamente disso. E para fechar, gente, eu deixo aqui com vocês uma provocação. Vamos experimentar. Eu queria que vocês acessassem esse site, que é o Monitora Covid, né? Então eu vou deixar o site aqui, que acessasse o relatório do seu município, que na barra onde tem relatório municipal, então você vai ter um acesso, então vai vir lá elencado todos os municípios da Bahia, né? E com os dados apresentados por esse relatório, discuta no fórum quais os indicadores epidemiológicos poderiam auxiliar na análise da evolução do Covid do seu município, utilizando casos novos e óbitos, ou seja, como é que você poderia utilizar casos novos e óbitos para identificar melhor o desempenho da Covid no seu município? Quais os fatores também influenciam na taxa de letalidade no seu município quando você compara a taxa de letalidade do seu município para a taxa de letalidade na Bahia? Então, eu desejo a vocês boa discussão. Eu espero que essa visita à epidemiologia tenha sido uma visita prazerosa. Espero ter contribuído para a formação e para a atualização de vocês e agradeço a audiência. Obrigada.